Já pensou em achar um artigo de enciclopédia super detalhado sobre um desastre natural gigantesco? Agora imagina que a data desse desastre está no futuro. Hoje a gente vai mergulhar numa das páginas mais bizarras e ao mesmo tempo criativas da internet. O título parece bem normal, né? Tornado em Rio Bonito do Iguaçu. Só que o ano, ali entre parênteses, quebra qualquer lógica. 2025. Isso não é um registro do que aconteceu, é um verbete de enciclopédia sobre o futuro. E aí vem a pergunta que não quer calar. Como isso é possível? Será que é uma profecia? Uma falha bizarra no sistema? Bom, vamos fundo nos detalhes para descobrir o que está por trás disso. Para a gente entender o que está acontecendo, primeiro a gente precisa ver o que o artigo diz que vai acontecer. E é aqui que a coisa fica realmente estranha, porque os detalhes, nossa, eles são assustadoramente específicos. O artigo não especula, não sugere, ele afirma data, hora e local exatos. O evento é contado não como uma possibilidade, mas como um fato histórico que, por algum motivo, ainda não chegou. A parte que mais deixa a gente de cabelo em pé não é nem a previsão em si, mas a precisão dos detalhes. Os números, os fatos, tudo parece ter saído de um relatório oficial de desastre. É impressionante. O artigo começa pelo custo humano. Ele crava que 43 pessoas vão perder a vida nesse evento. E não para por aí. O número de feridos, 579. Percebe que os números são precisos, não são arredondados. Isso dá uma camada de falsa autenticidade. O dano material também é calculado. Exatamente 1.200 casas seriam destruídas, deixando um rastro de devastação. E a força da tempestade? O artigo classifica como F5 na escala Fujita, que é basicamente a classificação mais alta e mais destrutiva possível para um tornado. E a análise térmica vai ainda mais fundo, viu? O artigo detalha a velocidade do vento, a trajetória exata pela cidade e até o ponto onde o tornado perderia a força. É um nível de detalhe que parece quase científico. Bom, a gente chega aqui com um monte de perguntas, mas a resposta para esse mistério todo sempre esteve lá, na nossa cara, bem na primeira linha do artigo. E tá aí a grande revelação. O próprio artigo se entrega, não é uma previsão, mas sim uma criação. Uma obra de ficção super elaborada, disfarçada de um fato enciclopédico. Saber que a ficção resolve um mistério, mas cria outro na hora. Por quê? Por que alguém se daria ao trabalho de criar um artigo tão detalhado sobre uma tragédia que nunca vai acontecer? Esse artigo é um exemplo perfeito de um tipo muito específico de criatividade online. Não é uma fake news, até porque ele admite abertamente que é ficção. É um exercício de escrita, que usa o formato sério e confiável da Wikipedia como se fosse uma tela em branco para criar. E a diferença fica muito clara quando a gente compara. Um artigo padrão da Wikipedia é objetivo, cita um monte de fontes. Já esse aqui é narrativo, dramático e, o mais importante, não tem nenhuma fonte externa. Porque, não tem o que citar. No fim das contas, a página não é um trote, mas sim uma peça de ficção especulativa. É o resultado de alguém se perguntando "e se?" e depois documentando a resposta com o realismo de tirar o fôlego. E talvez a parte mais genial dessa criação toda não seja nem o desastre em si, mas o que o autor imaginou que aconteceria depois, o legado do tal tornado. Pois é, o criador não parou na tragédia. Ele foi além, imaginando um documentário, um feriado nacional e até um memorial para as vítimas. Não é só uma história, é a construção de um mundo inteiro em volta de um evento que nunca existiu. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. O artigo do Tornado de 2025 é um lembrete fascinante de que a internet não é só um repositório de fatos, mas também um verdadeiro playground para a imaginação. A questão que fica é quantas outras criações incríveis como essa estão por aí esperando para serem descobertas.